Você sente que o dinheiro entra, a casa fica cheia, a conta vazia e a paz nunca chega. Isso, gente, é típico de muita gente. Inclusive, já aconteceu muito comigo. Por que que eu falo isso pra vocês? Porque muitas vezes, né, a gente se depara com essa situação, né? A casa cheia de coisas, o guarda-roupa cheio de coisas, enfim, né? A conta sempre vazia, né? E a paz nunca chega. Por quê? Porque é conta e mais conta para pagar, né? Porque você fica tentando criar essa demanda entre uma coisa e outra e a paz nunca chega. Hoje, nesse vídeo, eu vou falar para vocês 20 regras minimalistas que vão te ajudar a melhorar a sua vida financeira e diminuir essa compulsão, né, por comprar, por ter coisas que você nem utiliza e que na maioria das vezes é isso que rouba a sua paz e que lhe deixa sempre no vermelho, sempre sem dinheiro. E hoje, gente, nesse vídeo eu quero te ensinar 20 regrinhas, tá? Para que você possa ter a mente tranquila, para que você possa fazer o seu dinheiro render mais e para que você pare com esse consumismo, né? De estar comprando coisas que talvez você nem utilize, né? Coisas que talvez isso nem faça tanta diferença na sua vida. Na maioria das vezes nunca faz, né? Porque quando a gente aprende a ser minimalista, de certa forma, isso começa a trazer benefícios para a nossa vida, né? Mas a gente precisa colocar essas regras em prática, né? Que muitas vezes a gente acha que isso é clichê, que não precisa e coisa e tal, mas precisa sim, tá, gente? Eu sou a prova viva disso, viu? E assim, você viver no minimalismo não significa que você precisa viver na pobreza, na miséria, não é isso. É você aprender a viver com o básico, com o mínimo. E também quando a gente fala em minimalismo financeiro, a maioria das pessoas vão pensar assim, é para passar necessidade, é para viver da pior maneira possível para poder guardar dinheiro. Não, gente, o dinheiro ele não é a base de tudo, ele nos proporciona que a gente viva de uma melhor forma, porém não é para você parar de viver, para você isolar a sua vida, né, para poder se sacrificar, né? Eu penso que o dinheiro ele não é o fim, ele é o meio, né? Ele lhe proporciona as coisas. Então, você precisa, tá? Seguir essas regrinhas para que você possa viver de uma maneira confortável, mas não é para você viver na miséria, para você parar de viver por conta, né, do minimalismo, né? Digamos assim, quando você fala em minimalismo, a maioria das pessoas já pensa assim, vai tirar tudo, vai viver né, na pior maneira, e não é dessa forma. Então, assim, se você quer viver de maneira minimalista, que você faça o seu dinheiro render, que você faça com que isso se torne mais prazeroso, fique comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar essas 20 dicas que vão te ajudar demais. Uma das primeiras coisas que eu quero falar pra vocês nesse vídeo, gente, é que minimalismo não é pobreza, minimalismo é inteligência, né? É você aprender de viver de forma que você faça com que o que você tenha agrega na sua vida, que você não gaste dinheiro com besteira, que na maioria das vezes a gente gasta pela emoção. E isso faz com que nós tenhamos um grande prejuízo, né? Na maioria das vezes eu já consumi, tipo assim, como é que eu falo? Por consumismo, né? Por querer. E na maioria das vezes isso nunca agregava valor em nada pra mim. Então assim, você precisa entender que quando você começa a ter minimalismo, viver de forma minimalista, você começa a economizar energia, né, entre aspas, porque de certa forma o nosso cérebro ele sofre as consequências quando nós estamos quebrando com a cabeça por conta de contas que a gente tem para pagar porque a gente gastou de forma impulsiva e que foi de forma sem pensar. Então pense comigo, minimalismo não é pobreza, minimalismo é inteligência que você faz com que você gaste tempo, energia e dinheiro com coisas que agregam e não com coisas que não agregam na sua vida. E quando a gente para pensar, né, nessas três questões que eu acabei de falar, tudo começa a mudar, né? Porque quando a gente começa a pensar dessa forma, as coisas começam a ganhar uma nova forma, digamos assim, né? Por exemplo, quando você economiza tempo,
você economiza dinheiro, você economiza energia, né? Digamos que se você... Eu costumo dizer que não que o dinheiro ele é tudo, né? O dinheiro ele não é tudo, ele não é o centro do universo. Vamos, né, pensar que o centro do universo não é o dinheiro. A maioria das pessoas querem levar para esse lado, mas a gente precisa entender que na maioria das vezes as pessoas se desgastam por querer, né? Porque quando você começa a se organizar, você vive com mais leveza, você consegue organizar a vida melhor, você consegue se organizar melhor, né? Então assim, quando você começa a viver de forma minimalista, tudo começa a se encaixar, tudo começa a dar certo. E aí é onde entra a questão, né, de você entender que o minimalismo ele não funciona como você viver na pobreza, né? Você começa a entender a base do minimalismo, que é a primeira dica. O que é a base do minimalismo, né? A base do minimalismo, gente, nada mais é que você viver com coisas, né, que você precisa, né? Não é você comprar tudo que você vê pela frente. Ah, mas eu preciso disso, preciso daquilo. Na maioria das vezes a gente não precisa. A gente tem consumismo, a gente quer porque quer, a gente quer comprar porque a gente viu que fulano de tal e ciclano de tal postou alguma coisa e você se empolgou e você quer comprar, mas você não precisa. Na maioria das vezes o que a gente quer não é o que a gente precisa, né? Às vezes a gente sempre quer mais do que a gente precisa, na maioria das vezes. E quando isso acontece, a gente sempre deixa de lado, não é como eu falei, gasta energia, gasta dinheiro. E quando nós entendemos a base do minimalismo, a gente começa a entender, né, que a base do minimalismo é isso, né, é comprar por necessidade e não por impulso, né, que na maioria das vezes é o que acontece. A gente compra por impulso, né, porque a gente quer porque quer. E na maioria das vezes é sempre um gasto a mais, né? Então, quando nós paramos para analisar, né, seguindo essas regras, a primeira, né, que é a base do minimalismo, a gente olhar para esse todo que é o que? Gastar por necessidade e não por impulso, né? O que você vai fazer quando você estiver querendo gastar, que você vê que não é uma coisa que você necessita, que você acha que você está gastando por impulso? Primeiro passo: espere 24 horas antes de comprar. Por que isso? Porque na maioria das vezes, quando a gente faz uma compra por impulso, a gente não fez essa revisão, esse apanhado para ver se a gente realmente precisa. Então, quando a gente faz essa revisão, espera as 24 horas para comprar, digamos que perde força, né? Aquela vontade perde força. E se amanhã não fizer sentido, né? Amanhã não fez sentido isso pra mim. Pronto, você ia comprar por impulso. Mas se aquilo realmente for uma coisa que você precisa, amanhã você vai precisar, né? Digamos que seja isso. Então, assim, se amanhã ainda fizer sentido, você vai lá e compre, né? Se realmente aquilo for uma necessidade. Mas se aquilo for uma compra por impulso, você vai... digamos que nessas 24 horas vai perder força, a vontade de comprar aquilo, certo? Então assim, agora vamos para a terceira regra, que é o que? Tenha menos, mas melhor. Digamos assim, eu quero ter, digamos que vários tipos de camiseta, né? Tô dando um exemplo aqui, foi a primeira coisa que veio em mente. Eu quero comprar vários tipos de camiseta. Aí você vai lá, compra um monte, né? Mas que a qualidade não seja tão boa. Isso acaba atrapalhando, porque você vai precisar comprar mais e mais e mais. Então, assim, tente comprar menos, mas que seja de uma melhor qualidade. Não tô falando aqui pra você comprar uma coisa logo cara, que, tipo assim, eu acredito que preço não é qualidade, tá, gente? Você tem que muito observar por isso. Eu fico observando mesmo, porque eu tinha, tipo assim, eu comprava muito roupa aqui
pelas lojas físicas, né? Hoje em dia eu não faço mais isso. Hoje em dia eu sou mais assim, adepta a comprar coisa pela internet. Eu faço isso há um bom tempo e tem dado certo pra mim. Então assim, eu não me arrependo de comprar pela internet. Eu super, né, aprovo, gosto. E sempre deu certo pra mim. Então assim, eu conheço, né, a qualidade das coisas que eu compro, por exemplo. E eu gosto. Então, seja essa pessoa que você opte pelo menor quantidade, mas que seja melhor um pouquinho, né? Não tô falando pra você ir na loja mais cara e comprar uma coisa caríssima porque é boa, que nem sempre reflete nisso, tá? Digamos que seja melhor você ter 2 itens bom do que 5 ruim, né? Que vai lhe atrapalhar, porque você vai acabar gastando mais depois, não tem jeito. E outra coisa, gente, faça sempre essa revisão, né? Se realmente você precisa, se realmente você não precisa, porque na maioria das vezes você não precisa. Quantas vezes na minha vida eu já comprei coisa que eu não precisava? Tô olhando no computador aqui, gente. Quantas vezes você já comprou coisa na sua vida que você não precisava porque você, pelo simples fato de você achar que era melhor comprar um monte e acabou fazendo burrice, né? Porque não é sobre muito, é sobre melhor um pouquinho. E outra coisa, a próxima regra do minimalismo é o quê? Quando você ter alguma coisa, doe aquela outra. Por exemplo, eu quis comprar alguma coisa pra mim, né? Mas aquilo ali vai ficar no meu guarda-roupa sem utilizar nem nada. Doe aquela peça. Gente, assim, isso é muito de pessoa para pessoa, né? Isso é muito individual. Porém, eu e Eda, gosto muito. Quando eu não tô utilizando uma coisa, eu vou e dou. Porque, tipo assim, dá espaço, né? Quando eu acredito muito nisso, que quando você doa aquilo que você não tá utilizando mais, Deus abre portas para que você possa comprar outro, para que alguém lhe dê, enfim, né? E para mim é um divisor de águas. Então assim, isso é de cada um, né? Isso evita acúmulo, né? O acúmulo, ele não é bom, gente. Infelizmente, muitas vezes tem gente que é acumulativo, que fala, né? Acumula muita coisa e tal, porém eu não gosto de acumular, eu não gosto. Tanto é que, tipo assim, quando eu tô com alguma coisa que eu tô utilizando, ótimo, maravilha, mas se eu não tô utilizando, eu já quero descartar, porque eu não gosto de acúmulo, eu não gosto de guardar coisas que eu não uso. E a quinta regra é: não compre para impressionar. Como assim? Na maioria das vezes, existe pessoas, gente, que quer comprar para impressionar, que quer comprar para mostrar que tem, que pode, que é isso, que é aquilo. Eu não vivo para impressionar ninguém, de maneira alguma, e esse não é o meu papel. De maneira alguma, esse não é o meu papel. Se eu compro uma coisa é porque eu gosto, se eu compro alguma coisa é porque eu preciso, mas eu não compro nada para impressionar ninguém. Hoje em dia a gente vive em um modismo de internet, né, de Instagram e coisa e tal, uma tal de trend, que isso funciona para, eu digo os bobos, né, para os bobos que seguem, assim, se posta uma coisa, a pessoa que no outro dia já quer aquilo, porque fulano de tal comprou, porque fulano de tal tem, porque virou modinha. Gente, primeiro, que coisa de modinha logo acaba, né? Você só vai gastar o seu dinheiro, aquilo só é bom para quem é dono daquela modinha. Mas assim, eu particularmente não gosto de coisa de modinha. E na maioria das vezes as pessoas que compram para impressionar se endividam tentando mostrar que é o que não é, né? Para parecer ser o que não é. E na maioria das vezes essa pessoa sempre se endivida. Por quê? Porque ela sempre vai querer viver para impressionar outras pessoas, né? E isso é uma grande burrice, porque, gente, cada um faz o seu, né? Não precisa você viver para impressionar ninguém. Você tem que viver de maneira confortável, né? E isso destrói vidas, porque na maioria das vezes as pessoas se endividam, fica com o nome sujo, não consegue dar conta do recado porque quer impressionar. Saiu o celular de última geração, quer comprar. O meu tá bom, tá funcionando legal, faz tudo que faz aquele, mas só porque saiu o celular de última geração, precisa comprar o celular. É uma grande burrice. Não caia
nessa pilha, porque assim, vocês vão se endividar, vocês vão ficar com a cabeça quente. E assim, uma das coisas que não combina com a vida adulta é endividamento. Eu sou uma pessoa que eu acredito, tipo assim, eu saí no começo desse canal, que eu mostrei pra vocês que eu tava pagando todas as dívidas, paguei todas, graças a Deus, tenho as minhas contas fixas, pra poder, né, organizar, porque todo ser humano tem conta, não tem pra onde correr, né, digamos que faz parte do ciclo da vida do ser humano. Porém, tem pessoas que se endividam por achar bonito, né? E depois não dá conta do recado e acaba se fazendo uma pior babaquice. Enfim, suja o nome, faz uma bagaceira. E isso não combina com a vida do adulto, gente. Tem 2 anos, se eu não me engano, tem 2 anos que eu comecei a gravar para esse canal. Eu comecei falando para vocês sobre essa questão que eu tava querendo me livrar das dívidas, querendo livrar das contas. Graças a Deus eu consegui, né? Não pretendo voltar para aquele mundo que eu vivi. Por quê? Porque eu era dessa maneira, eu não pensava, digamos que eu era impulsiva, eu fazia as coisas sem pensar, sem saber o que eu tava fazendo, e foi por isso que eu me enrolei toda. Então, uma das coisas que eu falo pra vocês, não compre pra impressionar. E agora, já que falamos da base do minimalismo financeiro, agora vamos falar do minimalismo financeiro e dinheiro. Como assim? A primeira coisa que você precisa entender dessa segunda base que eu vou falar pra vocês aqui é sobre... você precisa entender que quando você começa a viver o minimalismo, você tem que entender para onde o dinheiro vai. Essa pergunta muitas vezes é meio estranha, né? Para onde o dinheiro vai? Mas é a pergunta que eu tenho certeza que todo mundo faz. Por quê? Porque quando você não controla o dinheiro, infelizmente, ele corre entre os dedos, né? Igual a gente fala, né? Escorrega entre os dedos. Então, assim, vai pro ralo. Você precisa entender para onde o dinheiro tá indo, né? Isso é uma base, assim, bem... eu acredito que seja a base sólida, né, de você começar a entender o minimalismo, né? Então, como que isso funciona? Aí é que vem o tópico do vídeo anterior, que foi onde eu falei a planilha de gastos, onde você vai anotar absolutamente tudo. Eu acho assim que vocês estão abusados de ouvir eu falar isso aqui, mas vocês sempre vão ouvir eu falando sobre isso, porque assim, isso foi a base crucial que eu comecei a me desenrolar. Digamos que eu comecei a me desenrolar depois que eu entendi essa parte, essa base, que é o que? Você anotar tudo que você faz. Porque quando você anota, você não perde o controle, né? Por cabeça. Gente, por quantos anos na minha vida eu passei ajeitando as contas, né? Pagando as contas, nessa coisa de eu tô sabendo o que eu tô fazendo, mas nunca anotava na ponta da caneta, eu nunca tirava um momento pra anotar, nada. Eu só ia colocando na cabeça, eu tô devendo fulano, ciclano, pronto. Aí o mês que vem, eu ia pagar as contas. No começo, né, a gente tá com dinheiro, a gente acha que a gente tá com mar, né, e aí o que a gente faz? Gasta todo o dinheiro e depois acabava que as contas ia se enrolando, ia indo pra frente, né, nessa bola de neve. E quando eu fui ver, já tava um negócio assim incontrolável, eu já não conseguia mais controlar. Então isso é a base que eu tô falando pra vocês, o minimalismo dinheiro. Pra você começar a entender essas regras, você precisa entender que você tem que anotar tudo. Anotar tudo é a primeira coisa que você vai fazer, porque quando você anota, você tem noção de tudo que entra e tudo que sai. E agora vamos para a 7ª regrinha, que é o que? A 7ª regra, gente, ela consiste em você cortar pequenos vazamentos. E o que são esses pequenos vazamentos? Pequenas contas, né, que você acha que isso não vai levar a lugar nenhum, R$10 aqui, R$20 ali, e isso nos leva para o fundo do poço. Primeiramente, você vai, como eu falei, né, você vai ver o que você precisa, o que você necessita, né? O que você necessita.
corta aí esses pequenos vazamentos, que se trata de assinaturas que você não usa. Eu não digo assim, gente, você não vai se isolar do mundo, né? Ah, eu vou parar de... Não, você vai cortar coisas que você não utiliza. Por exemplo, delivery, assinaturas que você não utiliza, iFood, sabe aquelas assinaturas esquecidas que você paga porque tá lá no seu cartão de crédito no automático para poder só descontar lá e você nem usa nem nada? Então, essas aí que vocês vão tirar. Tudo isso pesa, gente. No final, tudo isso pesa, né? Aquele cafezinho todo dia na padaria. Não digo uma vez ou outra, gente, porque uma vez ou outra, né? A gente é ser humano, a gente também é filho de Deus. Mas assim, não é para você levar isso como uma coisa na sua rotina, diário, todo dia. Isso pesa e no final pesa muito, tá? Porque, tipo, a gente acha que é pouquinho, mas é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e quando a gente vai ver, tá longe. Regra número 8 é o que eu falei no último vídeo, na hora que eu tava fazendo a planilha de gasto com vocês. Inclusive, teve uma coisa que eu errei naquela planilha de gastos, que eu quero estar falando nos próximos vídeos. Depende, né, gente, como que vai ser, porque eu não sei qual vai ser o cronograma. Eu ainda tô tentando me organizar aqui pra poder voltar direitinho como antes, né, na sequência de antes. Mas teve uma coisa que eu errei no vídeo que eu falei, no vídeo anterior, né, que foi quando eu falei em categoria. E a categoria que eu tava falando se refere em necessidade, né, contas fixas, no caso, fúteis, e coisas que você, né, vai, enfim, depois eu tento entrar nesse caso aí, voltando aqui, recapitulando. E qual é a oitava regra? A oitava regra, gente, consiste em pagar à vista. E foi justamente o que eu falei no último vídeo. Priorize em pagar à vista. Por exemplo, eu tava pagando eu tava fazendo o controle, né, da minha planilha mensal. E aí eu comentei com vocês que eu sempre priorizo em pagar no Pix. Por quê? Porque quando você paga no Pix, você tá mexendo com o dinheiro que você tem ali no momento. Mas quando se trata em de você passar no cartão, pagar no cartão, dividir no cartão, você não toma a proporção do tamanho daquela compra. Você fala, vou passar no cartão, não tem problema, né? Você acha que você não vai pagar, você gasta como se você não tivesse o amanhã. Então, assim, priorize em pagar no Pix. Priorize em pagar em dinheiro, porque você vai ter noção. Eu preciso realmente disso? Será que eu devo gastar com isso? Porque quando você tem essa noção, esse entendimento, você entende que aquilo realmente é necessário ou se você está comprando aquilo por impulso, né? Então, assim, priorize em pagar à vista, tá? Porque quando você faz isso, você entende que se realmente você precisa daquilo ou não, porque você querendo ou não, o parcelamento, ele prende o nosso futuro, porque você tá só jogando lá pra frente, achando assim que você não vai pagar aquilo, mas é porque você entende que aquilo ali foi parcelado, então não tem problema você passar, né? Você precisa entender que dinheiro parcelado é dinheiro preso, né? Que você vai, querendo ou não, você vai ter que pagar aquilo, e dinheiro parcelado é liberdade parcelada. Então, assim, procura pagar no Pix, que é bem melhor. Quando eu disse pagar no Pix, eu disse pagar à vista, tá, gente? No Pix que eu falo assim, não importa a forma, né? Desde que seja à vista. Para que a gente tenha essa noção que a gente tá gastando, que a gente tem no momento. E não contando com cartão de crédito, né? E a nona dica é: viva abaixo do que você tem. Digamos assim, né? Viva abaixo do que você ganha. Isso significa, gente, que quando você tem, né, a humildade de entender que você precisa viver abaixo do que você ganha, né, você constrói, digamos que o seu futuro. Mas quando você quer viver acima do que você ganha, você só vai viver cansado e cheio de parcelamentos e contas. Por que isso acontece? Porque como que eu, né, ganho um valor e eu quero viver acima daquele valor, né? Então, assim, você precisa viver abaixo do que você ganha e não acima, né? Quando nós entendemos isso,
a vida começa a viver, tipo, a gente começa a entender isso, a gente começa a viver com mais leveza, né? Isso se torna mais leve. Então, isso faz com que a gente consiga ter algo futuramente, né? E não querer viver com o que a gente não tem. E a 10ª dica é: guarde antes de gastar, né? A gente nunca leva isso a sério, mas o pior erro do ser humano é esperar sobrar para guardar, porque nunca vai sobrar, gente. Então, assim, isso é fato, né? Às vezes a gente fala assim, ah, mas não. Só que assim, você sempre vai pagar uma coisinha aqui, outra ali. Então, assim, não vai sobrar. Você vai ter que tirar, você vai ter que criar esse hábito. Então, assim, quando você começa a ser minimalista, você começa a entender que você precisa primeiro guardar e não sobrar para guardar, porque não vai sobrar. Então, assim, quando você começa a fazer esse método, né, de tirar 5%, 10%, 2%, não importa, desde que você guarde antes de gastar, porque nunca vai sobrar. Porque, assim, dinheiro ele não sobra, você separa o valor, né? É por isso que tem esse método, né, das 3 contas que eu já postei aqui para vocês, já falei em vídeo aqui para vocês. Existe o método da planilha, existe o método de anotar tudo para que você tenha, tipo assim, então não é uma coisa que você vai fazer isoladamente que vai mudar a sua vida financeira, são pequenos ajustes que você faz e você começa a ver a diferença. Quando se trata em falar de minimalismo, gente, não se trata apenas de falar em dinheiro, em guardar dinheiro, essa forma que isso traz uma clareza quando se trata de todo um contexto, né? E quando se trata da casa e da organização, quando se trata de menos bagunça, menos ansiedade, né? Que gera uma ansiedade. E querendo ou não, isso reflete na nossa vida em geral, né? Inclusive, casa cheia demais pesa, né? Foi o que eu falei antes, né? Se você tem alguma coisa que você não usa, que você que tá ali encostado há meses, provavelmente você não precisa daquilo. Então, assim, o minimalismo se trata disso também, né? E a regra número 12 é: desapegue daquilo que você não usa, né? Quando como eu falei, quando nós não usamos alguma coisa que não faz mais sentido para nós, que nós deixamos aquilo de lado, aquilo traz paz para nossa vida. E querendo ou não, isso reflete também na nossa vida financeira, né? Por quê? Porque o acúmulo ele traz esse cansaço, né? Essa ansiedade. E a 14ª regrinha que vai ajudar demais na sua vida tome decisões de forma inteligente, né? Que vai ser menos ansiedade, menos estresse e menos coisas acumuladas. Eu falo isso para vocês porque eu tento assimilar, tá? Os 2 canais que eu tenho, o de vlog e esse canal aqui. E eu falo para vocês porque por uns certos meses, digamos que 1 mês e pouco que eu fiquei afastada daqui, eu tive muita correria e tal, e isso me gerou um certo estresse, né? Então, assim, quando nós simplificamos a nossa rotina, tudo se torna mais leve. Literalmente falando, como eu disse para vocês, eu não conseguia trazer vídeo para vocês. Por quê? Porque eu tinha outras demandas. Então, de certa forma, quando nós somos minimalistas, até em questões da nossa casa, isso se torna mais leve na nossa rotina, né? Torna a nossa vida mais fácil, a nossa produtividade aumenta, né? E quando nossa produtividade aumenta, de certa forma, a nossa vida fica mais simplificada, né? Então, a 15ª dica valorize a funcionalidade. Como assim? Nem tudo precisa ser bonito, precisa funcionar, né? Por exemplo, quer achar que que eu só quero uma coisa para minha casa se ele for bonito. Esse forno para mim, ele tá muito feio, ele não serve mais para mim. Ele tá funcionando, tá me servindo, ótimo, deixa ele aí,
Então, assim, você precisa entender que você não precisa renovar toda a sua casa, não precisa estar tudo bonito, tudo novo, tudo, né? Só precisa estar funcionando. Você não pode guardar coisas que não funcionam, que você não tá precisando, entende? Mas aquilo que tá funcionando, que tá servindo, você vai continuar utilizando, tá? A 17ª dica é: aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não. Por quê, gente? Na maioria das vezes a gente se sacrifica porque a gente tem medo de dizer não para as pessoas, tá? A gente quer ser a pessoa boazinha que diz sim para todo mundo, mas você não precisa dizer sim para todo mundo. Você precisa estar confortável. Se eu não tô confortável, se isso não tá me fazendo bem, é não e acabou, tá? Você não precisa aceitar todo o convite. Você não precisa gastar sempre para poder mostrar que você é o que você não é. E nem toda tendência, foi o que eu falei, nem toda modinha você precisa. Por exemplo, eu tenho algo aqui que tá funcionando para mim, mas saiu uma bota da moda, saiu uma calça da moda, uma blusa da moda, eu preciso. Você não precisa de tendência. Se o que você tem tá funcionando para você, se o que você tem tá ok, ótimo, você não precisa de aceitar todos os convites. Eu não vou falar aqui que você precisa se isolar, como eu falei, né? Se isolar do mundo e falar, não, eu não vou mais sair, eu não vou mais. Você precisa ter esses momentos também, porque você acaba desistindo, né, de viver de uma forma minimalista para você viver de uma forma melhor. Porém, você precisa entender que você não precisa aceitar todo o convite, você não precisa gastar de todo o gasto, né, de tudo aquilo que não é conveniente para você. E também você não precisa seguir tendência, você precisa usar aquilo, até porque, gente, coisa de tendência sempre, né, depois ninguém quer mais. Então, assim, não vai por isso, né, vai pelo que você gosta. Isso é muito melhor. Eu falo isso pra vocês porque eu não vivo mais em tendência, gente. Se eu gostei de uma coisa e eu gostei, eu compro aquilo. Se eu não gostei, não tem tendência que faça eu comprar, né? Até porque eu não gosto de coisa de modinha. Entenda que paz não tem preço, tá? Eu falo isso pra vocês, gente, assim, por experiência própria, porque quando eu vivia endividada, que eu vivia apertada, eu não tinha paz. Isso, assim, isso é horrível, né? Isso é, assim, uma falta de sei lá, tipo, é péssimo. Sei dizer pra vocês que, tipo, paz não tem preço, e realmente, essa frase é verídica, tá? Paz não tem preço. Outra coisa, a 19ª diquinha: tenha metas, tá? Tenha metas claras. Por exemplo, você precisa ter metas que você vá cumprir, né? Por exemplo, a minha meta esse ano é comprar um carro, né? Fazer uma viagem. Mas para que você tenha essa meta de forma clara, né? Como eu já falei para vocês, se vocês abrirem uma caixinha, um porquinho, seja lá qual for o banco, né? Depende muito. Eu sou, assim, adepta muito à caixinha, porque aquilo lhe dá clareza do que você quer. Por exemplo, a viagem, né? Você coloca lá no nome da caixinha a viagem que você tanto sonha, que você tanto almeja. Quando você tem uma caixinha que você coloca o nome dela naquele propósito que você tanto quer, tem direção, né? E a gente entende que a gente tem um propósito, que a gente não vai gastar por qualquer coisa, porque não, aquele propósito eu preciso disso. Então, assim, aquilo gera digamos que um gatilho no seu cérebro para que você entenda que você não vai gastar, porque você precisa e tem como obrigação guardar aquele valor, né? Antes de fazer toda essa revisão que eu falei para vocês, né? Lógico que vocês não vão começar a falar, meu Deus, eu preciso aprender isso ao pé da letra. Não, são pequenas atitudes, dia após dia. Gente, eu não aprendi isso do dia para a noite. Eu não aprendi todas essas regras, eu ainda tenho algumas coisas que eu compro, né? Lógico que não como antes. Lógico que eu tenho as minhas contas fixas, que isso faz parte da vida do ser humano. Mas nós precisamos entender que isso não vai ser uma coisa que você vai aprender, que você vai
estudar como se fosse uma prova que você precisa aprender do dia pra noite. Você vai começar a fazer pequenas atitudes, pequenas coisinhas que com dia após dia, isso vai começar a lhe trazer um retorno na sua vida, certo? Então assim, eu tô aqui com vocês nesse canal há 2 anos, se eu não me engano, acho que tem 2 anos. Então assim, eu não aprendi do dia pra noite, foi coisas que eu fui aprendendo dia após dia, dia após dia. Tanto é que o primeiro vídeo desse canal foi falando que eu tinha 30 anos, que eu era, né, enfim, que eu achava que não tinha mais jeito na minha vida, e eu acabei de completar 32 essa semana passada, que eu coloquei até um post aqui pra vocês na comunidade. Então assim, tem 2 anos que eu tô nessa luta, né? Acabei de pagar todos os BO que eu tinha, todas aquelas contas que me tiravam o sono, sossego, enfim. Mas graças a Deus eu não tenho mais dívida, endividamentos, não, tá? Então assim, você precisa entender que isso não vai ser uma coisa que você vai fazer, que você vai ficar já craque nisso. São coisas que você faz dia após dia e que isso vai lhe trazer resultados. É um processo, tá? Entenda que é um processo. E a 20ª regra, e não menos importante, né? Que é, entenda que menos é mais. Como assim? A gente tem, eu acho que você já ouviu falar isso, né, gente? Menos é mais. E isso é verdade. Menos bagunça, menos estresse, menos ansiedade, traz mais paz, mais dinheiro e mais liberdade, né? Então assim, entenda que é um conjunto de coisas, né, que vocês vão fazer e que vai trazer esse retorno para vocês, tá? Tanto que eu tô falando aqui pra vocês, gente, então assim, ser minimalista é muito bom, tanto é que quando eu tenho alguma coisa que eu não tô utilizando, eu passo pra frente mesmo, porque eu não suporto ficar com coisa que eu não tô utilizando, que não tá servindo pra mim. Então assim, o minimalismo, ele me ensinou uma coisa muito importante, né, que eu preciso entender que eu não tenho que comprar o que eu quero, que eu preciso daquilo que eu acho que eu preciso, mas sim do que realmente funciona e traz algum valor, agrega algum valor na minha rotina, na minha vida, no meu bem-estar, tá? O minimalismo financeiro, gente, me ensinou uma coisa muito importante no decorrer desse tempo, tá? Porque assim, você não tem condições financeiras melhor, não digamos que rico, né, gente? Digamos que você não começa a ter uma condição financeira melhor quando você ganha mais dinheiro, mas quando você começa a depender de menos, né? O quanto menos coisa você depender, melhor é a sua condição financeira, né? E isso muda tudo, porque isso traz uma paz, uma clareza para nossa vida. Eu tenho certeza que se vocês começarem a colocar essas dicas em práticas, vocês vão entender que o minimalismo é onde começa tudo, né? Quando você começa a ter menos, você começa a guardar mais, tá? Eu espero muito que esse vídeo possa ter te trazido alguma clareza mental, que possa ter te ajudado de alguma forma, tá bom? Que Deus abençoe grandiosamente a tua vida, que você possa aprender dia após dia essas regrinhas e comece a fazer total diferença na sua vida. Peço a você que, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe o like aí, deixe um comentário, deixe o hype de vocês aí, que isso ajuda demais. Compartilhe com outras pessoas, tá? E peço a você também que deixe um comentário aqui dizendo o que vocês acharam desse vídeo, tá bom? Tô voltando devagar, mas eu tô voltando em nome de Jesus. Eu vou voltar e vou trazer muitos conteúdos pra vocês aqui, como a gente, né, tá começando a reconectar aqui novamente, não desistir da minha vida financeira, tá bom? Quero trazer muitos vídeos aqui pra vocês, mas é isso, que Deus abençoe vocês grandiosamente, meu muito obrigado, e fico todos com Deus, e até o próximo vídeo.